né? Que nunca, Ele vem aqui, nunca se furtou e via a comissão. nunca. De Vamos lá prestar amanhã conversar com ele. Numa né? boa. Quem puder ir quinta-feira, eu me disponho a ficar Antes aqui. de passar a palavra para o deputado Carlos Andrade, que já está na espera, deputado. Vossa Excelência falou sobre os ativos da Petrobras. Não, precisaria de Minas, eles monopolizam, senhor presidente. Minas Gerais, não é nem a bancada de Minas, é o Estado, senhor presidente. Precisaria de mais ou menos 900 mil litros para manter o Estado de Roraima, através da termoelétrica, 900 mil litros por mês. Eu quero saber como esse diesel todo vai chegar ao Estado de Roraima e ainda abastecer o Estado, os postos ainda. Com a palavra, o deputado Carlos Andrade. Senhor presidente, o senhor amanheceu inspirado hoje, né? É o senhor, como presidente dessa comissão... Revoltado é a palavra. E a bancada de Minas, hein? Revoltado é a palavra. Estão monopolizando a comissão. Senhor presidente, bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui. Mas essa matéria ela é muito importante. Mas o deputado Leonardo Quintão, não só o fato do requerimento, a importância do requerimento, mas eu acho que o senhor abordou, antes de tudo, o senhor abordou um ponto fundamental. O Brasil, mais especificamente, o Ministério de Planejamento e o Ministério de Minas e Energia, precisam saber qual é o seu foco principal. Você quer ver uma coisa? Eu vou pegar a sua fala, que você vê, por que nós vamos fazer? Nós precisamos saber o que está sendo feito. Olha só, o presidente Jonathan de Jesus, dessa Comissão de Minas e Energia, ele colocou uma coisa fundamental, que é do Estado dele, que por coincidência também é nosso. Olha só, quando ele coloca o Estado de Roraima, o governo brasileiro, através do Ministério de Minas e Energia, nós estamos dizendo, o que eles têm como gestão? Eles deixam de construir uma linha de transmissão que tem um custo hoje de R$1 bilhão para fazer um abastecimento de uma capital que fica no extremo norte do Brasil, que sai 3 vezes mais caro, sai por 3 bilhões. E nós estamos vendendo, por exemplo, as hidrelétricas para cobrir despesa de uma situação de má gestão. A primeira coisa que precisa ser identificada é esse conceito, aonde nós queremos chegar, aonde o governo quer chegar, vendendo o seu patrimônio e não consegue fazer uma gestão, quer dizer, deixa de fazer. Leonardo Quintão, meu deputado, há 7 anos esse empreendimento do Estado, a interligação do último Estado da Federação, que está num sistema isolado, esse empreendimento custando R$1 bilhão, deveria ter entrado em operação em janeiro de 2015, não entrou em operação, foram instalados vários parques térmicos e agora o pessoal está falando, quer dizer, está se falando numa redução de custo, não tem dinheiro para custear. Mas se está fazendo uma má gestão, como é que vai fazer? É o empregado que tem culpa? É o empregado, porque nós não estamos atrás de culpado, nós queremos é que o governo acerte o seu passo para que a nação brasileira vá bem. E nesse momento, eu penso que falo, nesse momento, em prol da bancada de Roraima, apesar de saber que os mineiros estão muito aguerridos nessa questão, na questão da venda das usinas. Essa não é a questão só da venda das usinas, nós temos um sistema de transmissão que está por todo o Brasil, é um sistema eficiente, o Brasil sabe fazer a transmissão de energia, o Brasil sabe fazer geração de energia, o que nós precisamos é de diretrizes concretas, corretas. O governo anterior, o governo da presidente Dilma, bem recentemente fez, na verdade não foi da presidente Dilma, foi do presidente Lula, fez a publicação de uma medida provisória onde ferrou todo o sistema elétrico nacional. E nós estamos pagando, os brasileiros vão pagar as contas, quando não deveria ter acontecido uma redução, nós estamos pagando a conta. Isso aqui é um desdobramento. E aí o atual governo continua com a mesma ineficiência, não constrói, não faz o investimento, e o que está acontecendo é isso aí. E nós não podemos aceitar. Essa comissão, a bancada de Minas não aceita a venda das usinas, a bancada do Pará também não aceita, a bancada de Roraima também se soma a isso, né? Nós nos somamos, nem a geração e nem a transmissão. Nós queremos, sim, é que o governo dê diretrizes corretas, concretas, para que os trabalhadores possam fazer um trabalho efetivo e de resultado para a sociedade brasileira. Deputado Davidson, depois o Wander
Gostaria só de subscrever, senhor presidente, subscrever o requerimento e fazer um adendo ainda nessa oportunidade, que o presidente da Eletrobras, que efetivamente é que cuida desse processo, uma vez que o Ministério das Diretrizes convidar o presidente da Eletrobras para que ele estivesse nessa audiência, até porque ele tem uma visão do modus operandi desse processo. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, também. Pede a presença do presidente da Petrobras. Então, eu deveria tirar o meu requerimento só depois que o presidente vir aqui. E se eu tirar e ele não vir? Não, nós vamos votar o aditamento. O texto da sua PFC nós vamos incluir na proposta da deputada Ana, de número 158. Ou seja, o mesmo texto que Vossa Excelência sugeriu aqui será incluído lá e Vossa Excelência será também como coautor da indicação. Tá. Tá bom. Bom, então, se ele não vier, eu tenho que botar novamente. Se ele não vier, nós vamos apresentar outro até que ele se manifeste. Tá bom. Coloco encerrada a discussão. Retirada a PFC de pauta. Coloco em discussão, em votação, o aditamento na PFC 158, no requerimento 158 de 2017 da deputada Ana Perudini. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Vou voltar. Através de um pedido do delegado Valdir, que está aqui presente, o autor do projeto, vou designar o deputado Carlos Andrade como relator ad hoc. Projeto de decreto legislativo número 557 de 2016, do senhor delegado Valdir, que susta a relação ao Estado de Goiás, nos termos do artigo 49, no seu parágrafo 5º da Constituição Federal, os efeitos do artigo 2º do decreto de número 6558, de 8 de setembro de 2008, que institui o horário de verão em parte do território nacional. Com a palavra, o relator ad hoc, deputado Carlos Andrade. Senhor presidente, obrigado. Eu gostaria, senhor presidente, de passar diretamente ao voto do relator. Pode. A hora de verão é regulada pelo decreto número 6.558, de 8 de setembro de 2008, o qual, em seu artigo 2º, estabelece que, artigo 2º, a hora de verão vigorará nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Há várias iniciativas do Poder Legislativo no sentido de sustar ou mesmo revogar a aplicação da hora de verão. Não há como discordar que, se realmente ocorre economia de energia elétrica, o governo federal não apresentou provas convincentes desta economia até o momento. E não faltam meio de fazê-lo, com os recursos disponíveis no controle da energia elétrica e a facilidade de divulgação dos resultados. A dúvida sobre a eficácia ou não da hora de verão não ocorre apenas no Brasil. Nos Estados Unidos da América, também se questiona até hoje a existência ou não de economia de energia elétrica pela adoção da medida. As mudanças ocorridas após a primeira adoção de hora de verão no Brasil, ainda em 1931, são significativas. A ideia de que as famílias aproveitarão uma hora a mais de luz solar para sair de casa e aproveitar o dia, e, em consequência, economizar energia. Não tem mais aplicabilidade fática. O uso disseminado de condicionadores de ar, da televisão, videogames e mais recente, dos equipamentos que utilizam as mídias sociais, transformaram o modo de vida do povo brasileiro de forma que os argumentos da época em que foi estabelecida a medida não são mais suficientes para a sua adoção, que deve ser provada de forma inequívoca ou ser revogada, já que causa transtorno à população brasileira, e isto só se admitiria se existisse justa causa, comprovados e não meras suposições. Os valores divulgados como economia resultante da adoção da hora de verão são inconclusivos. Além disso, não esclarecem a metodologia utilizada e nem há uma comparação entre a situação atual e a anterior de estados que deixaram recentemente de integrar a lista daqueles submetida no decreto número 6.558 de 2008, como a Bahia e Tocantins.
em relação ao estado de Goiás, é relevante a questão da sua posição geográfica. O PDC número 557 de 2016, em sua justificativa, esclarece o tema sobre o posicionamento geográfico do estado de Goiás. O paralelo geográfico é todo o círculo menor perpendicular ao eixo terrestre, paralelo à linha imaginária do Equador. Sobre um determinado paralelo, a latitude é constante. Por isso, a posição geográfica é dada em função da longitude. A posição dos paralelos é dada em graus definida em relação à linha do Equador, em que 0 grau representa a linha do Equador, mais 90 graus ou 90 graus norte, representa o Polo Norte. E 90 graus, menos 90 graus, representa o Polo Sul. O paralelo 15 passa por Mato Grosso, a norte de Cuiabá, Goiás, a norte de Brasília, Minas Gerais e Bahia ao sul de Ilhéus. O estado de Goiás fica na latitude 16 sul, o que proporciona no início do verão, que este ano se iniciará às 7h44, às 7h44 do dia 21 de dezembro, e é o dia mais longo do ano, cerca de 13 horas e 4 minutos. Sabe-se que a duração da luz do dia depende da estação do ano e da latitude do local. Quanto maior a latitude, maior a duração e terá a luz do dia no verão e menos ela durará no inverno, não havendo diferença que justifique a adoção da hora de verão no estado de Goiás. A extensão geográfica do Brasil mereceria um tratamento diferenciado em relação à hora de verão, atendendo às particularidades de cada região. Sabemos que não foi assim que a medida se iniciou, incluindo até mesmo a unidade da federação cortada pela linha do Equador ou próximos a ela. A situação que começou a ser corrigida a partir do decreto número 96.676, de 12 de setembro de 1988. Além do aspecto técnico, há também a questão de segurança pública das pessoas que habitam no estado de Goiás. A hora de verão aumenta e facilita a incidência de crimes contra mulheres que saem na madrugada para trabalhar e crianças que precisam ir à escola bem mais cedo que o horário normal. Fato que torna mais grave a situação no estado de Goiás e que está em 4º lugar entre os mais violentos da federação. A questão da segurança pública nos remete ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º da Constituição Federal. É inaceitável colocar as pessoas em situação de risco pela simples conveniência de seguir-se um ato iniciado em época de realidade diferente e sem haver prova incontestável da necessidade da medida. Nenhuma comissão e nenhum parlamentar estão escusados de defender o povo brasileiro de qualquer mal que agrave a segurança pública, que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, também o é desta comissão. Diante do exposto, concitamos os nobres pares a votar conosco pela aprovação do PDC número 557 de 2016, na forma do substitutivo que ora ofertamos. Senhor presidente. Com a palavra, o autor do projeto, deputado Valdir. Senhor presidente, as questões técnicas nós já colocamos, o governo concordou com elas, e que nos deixa realmente preocupado é o índice de violência. Mulheres, crianças, idosos têm sido estuprados, violentados, assaltados em razão desse horário de verão. Então nós viemos conclamar essa comissão, a aprovação desse PDC, excluindo Goiás do horário de verão. Obrigado, senhor presidente. Outro detalhe também, senhor presidente, a Assembleia Legislativa de Goiás, por unanimidade, mesmo não sendo atribuição dela, unanimidade de seus pares, aprovou a exclusão, mas eles não têm competência legislativa para essa finalidade. Obrigado, senhor presidente. Só para fazer um adendo, o texto que nós relatamos, ele é o texto original e não substitutivo, como aparece nas maiorias dos relatórios, tá? É o texto original do projeto. Então, Vossa Excelência está fazendo a complementação de voto, tirando o substitutivo. Isso? Sobre o mesmo assunto, né, que vai gerar um problema, porque o grande problema não é criar fundo, é saber de onde vem o recurso desse fundo. Da onde é que estão metendo a mão e retirando recursos para esses fundos. Solicito, então, que Vossa Excelência, nobre relator, deputado Carlos Andrade, que
veja o relatório, veja aí, converse com o deputado Joaquim Passarim e chegue a um entendimento no projeto para que a gente possa colocar em pauta o mais breve possível. Senhor presidente, no meu entendimento, já entraria na próxima reunião. Na próxima reunião, agora, muito importante o que o deputado Passarinho está colocando, por exemplo, como são dois projetos, trazem o mesmo teor, eu acho que nós, a comissão poderia reunir, dar uma verificada como é que poderia, até para não vir uma situação distinta, duas relatorias, para ter uma convergência e ter um debate aqui. Eu acho que nós poderíamos dar uma trabalhada nisso. Então, retirada de pauta a pedido do deputado Joaquim Passarim.